Tarde, mais um bate-papo com a Varenga nesse início de tarde de sábado. Vamos bater um papo sobre liderança. Convidei uma expert num assunto, vou convidá-la agora para entrar para a gente desenvolver esse bate-papo sobre liderança. Peraí. Entretanto, vou fazer uma pequena apresentaçãozinha dela. Ela é uma palestrante, mentora, criadora do método SPARQ, que é um método criado para te ajudar a desenvolver, peraí, a desenvolver suas habilidades para liderança. Peraí. Então, promove a felicidade organizacional de maneira estratégica, constrói equipes motivadas e engajadas. Ela acabou de Agora entrar. Onde a sim! felicidade impulsiona a produtividade. Estimula uma cultura colaborativa para inovação e a criatividade. Então, vamos dar boas-vindas aí a Ligiane Meirelles. Antes de mais, quero agradecer muito por ter aceito o meu convite. Eu te achei assim do nada no Pois Instagram é. e vasculhei um pouco seus vídeos, né? E eu achei interessante. Falei, cara, vou chamar ela. Ela realmente tem uns conteúdos que podem colaborar aos nossos seguidores aqui. Então, seja bem-vinda. Fala um pouco de Obrigada. você, fala um pouco da cidade onde você está falando e qual foi sua Sim. virada de chave para se tornar essa referência. Entrei no seu site, fiquei assim, queixo caído, Que muito bem legal. feito. Eu ia falar seu currículo aqui, aí eu ia acabar só às 5 horas da tarde. Amei seu currículo. Ó, Ai, que parabéns, viu? bacana. Espetacular. Obrigada. Então a palavra é Obrigada, sua. querido. Obrigada. É uma honra estar aqui. Gratidão por essa conexão. Eu acho que o universo ele tem esse poder maravilhoso de conectar as pessoas. E a internet, ela é consumida com essa velocidade de informações e tudo mais, É, mas para mim o grande poder da internet é conectar as pessoas, é nós estarmos hoje num sabadão com um grupo maravilhoso aqui, vi que várias pessoas já entraram, para que a gente possa bater esse papo, para que a gente possa conversar. Coloco aqui à disposição as pessoas poderem irem se manifestando, a gente vai respondendo também o que as pessoas quiserem saber. Mas, enfim, vamos lá. Bom, a minha história é muito comprida, eu também não vou ficar aqui delongando, porque também a gente ia bater esse papo até de madrugada. Mas assim, o que é bacana? Eu estou em São José do Rio Preto, eu moro em São José do Rio Preto há 16 anos, eu sou interior de São Paulo, sei que tem, né, tem o pessoal aí de várias cidades, tem pessoal da Flórida, Portugal, sejam todos bem-vindos. E que bacana estarmos aqui. Enfim, eu estou então no interior de São Paulo, moro em Rio Preto há 16 anos, sou nascida na cidade de Marília, que também é interior de São Paulo. Me formei na capital e logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de residir em diversos estados com o meu marido. Meu marido é engenheiro agrônomo, vira e mexia na época. Agora não mais, agora a gente está bem estabilizado aqui, mas teve uma época que a gente passava 2, 3 anos em um estado. Então, morei em Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul. Tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul e, inclusive, aí estamos passando por toda essa situação lá no estado, né? Acredito que cada um aqui já tenha se solidarizado de alguma forma. E, enfim, a minha grande virada de chave, assim, é até bacana de contar, porque eu estava num momento, eu sou formada há mais de 20 anos, e eu tive a minha primeira equipe para liderar aos meus 23 anos. Eu sou formada em novinha. enfermagem. Amanhã é dia do enfermeiro, né? Então, assim, meu abraço grande para todos os enfermeiros, que são grandes líderes, mostraram a sua garra e a sua força em plena pandemia, como foi, É assim, sabe, muito verdade. peculiar a liderança nesse momento tão difícil. Então, assim, eu venho dessa liderança da área da saúde. E lá com os meus 23 anos, quem me dera, Alvarenga, se eu tivesse alguém lá naquela época que pudesse ter me guiado, que pudesse ter me auxiliado. Ah, olha, Ligiane, vai por esse caminho, aqui não é legal, aqui é bacana. E eu fui trilhando isso ao longo de
desses 20 anos, eu falo que é algo contínuo. A gente está sempre em aprendizado. Não tem, Verdade, não verdade. tem um, é um ciclo que não se fecha. A gente vai aprendendo, vai experimentando novas coisas e vai entendendo como isso flui na vida da gente. Mas eu já estava com 17 anos de profissão. Já tinha passado por muita coisa, muitos desafios, muitos erros, tropeços, mas também muitos acertos, momentos glorificantes. Mas eu estava naquela fase, não sei se alguém aqui vai se identificar, eu já estava estabilizada financeiramente, porque tinha o meu emprego público, já estava naquela função de liderança há muitos anos, então eu já tinha transcendido aquela fase que você precisa se conectar com a equipe, precisa, né, alinhar a metodologia de trabalho. Eu já tinha passado por isso também, eu já estava em um outro momento. Tinha lá já feito algumas questões pessoais, já estavam realizadas, mas tinha um comichão dentro de mim, uma coisa que reverberava e eu não sabia o que era. Não sabia. Eu falava, gente, mas o que está acontecendo aqui? Tá tudo tão, né? Sou casada, muito bem casada, sabe? Então, Não, assim, tava tudo bem. E eu falava, mas tem uma coisa que tá me incomodando. E aí, gente, o maravilhoso, quando acontece isso, e aí é que vem as grandes viradas de chave na vida de qualquer pessoa, e essa foi a minha, foi o olhar para mim. Eu fui olhar o que estava acontecendo aqui dentro. E aí eu. deu, Liliane. Estava na sala, estava no quarto, foi de manhã. O que te deu assim? Não, gente. Olha, eu Vou estava parar, no olhar. meu trabalho. O que é? Eu estava no meu Hum, trabalho. E assim, e isso já vinha. Eu sentava na minha mesa de trabalho e eu falava, mas não é possível, gente. A minha vida agora vai ser essa. Eu vou fazer o mesmo trajeto todos os dias. Eu vou fazer a mesma coisa todos os dias. É analisar fluxo, é processo, é estratégia, é equipe, mas e aí? Parece que eu batalhei tanto para estar aqui e agora que eu estou, parece que não tá bom. Que história é essa? Então foi muito. Eu falei, gente, então eu preciso ir atrás do meu autoconhecimento para que eu pudesse entender o que é que estava acontecendo dentro de mim e de que forma eu poderia, né, transcender isso tudo. E aí eu vou dizer para você que o autoconhecimento, ele é maravilhoso, mas ele é doloroso. Você se detecta com alguns pontos que ao longo dessa live eu vou trazer aqui alguns exemplos das minhas descobertas para vocês. boa. Mas foi aí que eu passei por esse processo e eu verifiquei que aquela transformação pessoal que eu tinha passado, descobrindo ali, né, a minha luz, a minha sombra, as minhas dores, os meus dissabores, eu conseguiria, dentro daquela expectativa, daquela vida que eu já tinha, transformar a vida de outras pessoas, olhar para a minha equipe com novos olhos, com um cuidado, com o famoso. Tem uma palavrinha que eu tenho usado muito ultimamente, e eu acho que ela é muito singular e ela tem, gente, um poder tão grande que é importar-se. Importar-se. Quando a gente se importa com o outro, você transcende aquela liderança de simplesmente garantir que todos os fluxos estejam sendo apresentados, garantir que as metas estão sendo bem conduzidas, garantir ali o alinhamento do time. Isso é muito, muito maior. Então, quando eu passei E por uma esse processo, palavrinha tão pequenininha, né, pois é, Lidiane? Tão uma pequenininha, com um palavrinha. impacto gigante. Gigante, gigante, assim. E aí eu me dei conta que era isso, que eu queria, né, transformar a vida de outras pessoas como eu havia sido transformada. E aí, o que é bacana quando você passa por um processo assim, e por isso que eu sou uma grande levantadora da bandeira do propósito, porque eu falo que o propósito, ele transcende o dinheiro, ele transcende a estabilidade, os seus desafios, ele transcende tudo isso. Quando você encontra um propósito, você não precisa sair que nem um doido, mudando de emprego, recomeçando a sua vida profissional, fazendo um monte de outras coisas. Se fizer sentido para você isso, claro, tem mais é que seguir a vida. Mas às vezes você começa a olhar para tudo que você tem e começa a enxergar aquilo tudo com um significado, vida com significado, liderança com significado, liderança inspiradora, né? Não é estar à frente de alguém, é conduzir e apoiar essa pessoa para estar contigo. Isso faz muita diferença. Então, acho que essa foi a minha grande Ai, virada. que bacana, cara, que bacana mesmo. É, realmente, a gente poderia ficar aqui até às 5 horas da tarde. Que maravilha. Então vamos lá, gente. Eu sempre gosto de fazer uma introduçãozinha antes das perguntas, tá? Você sabia que uma das chaves para se tornar um líder eficaz
é o foco no desenvolvimento pessoal. Para alcançar o sucesso da liderança, é fundamental ter consciência das próprias fraquezas, olha o autoconhecimento, Olha. e trabalhar constantemente no aprimoramento pessoal. Ó, de novo com o autoconhecimento, e é verdade, tá? Cortando um pouco aqui do assunto, esse mês faz um ano que eu tirei o CRESE. Ou seja, se tem um ano que eu tenho um CRESE, em maio do ano passado, comecei a estudar. E, Ligiane, eu me arrependo muito de não ter começado antes. Eu trabalhei por 22 anos na fábrica da Renault, em Portugal, e assim, eu estava feliz, estava morando em Portugal, minha família estava lá, os meus filhos, ganhava bem, não ganhava mal, mas é aquilo que você falou, algo estava me perturbando para sair. Aí saí em 2008, vim para o Brasil, trabalhei em algumas concessionárias como gerente, auditor, que também não estava satisfeito. E você acredita, com 50 anos na cara, estou com 51 agora, 51 anos na cara, vou ser corretor de imóveis. E, cara, como que eu estou aprendendo, como que eu me sinto valorizado diante dos clientes, das empresas, incorporadora, construtora. Aí eu pensei, cara, poderia ter feito isso muito mais tempo. Aí, vírgula. Será que 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, eu teria essa mentalidade que eu tenho hoje? Eu já fiz esse autoconhecimento. Uhum. Será mesmo que naquela época eu seria um cara que eu era hoje? Aí eu penso assim, tudo é uma etapa, Sim. né? É assim, eu não pretendo sair da profissão que eu estou hoje. Gosto muito, conheço muita gente, o network que eu tenho é espetacular, que eu não tinha anteriormente. Mas vamos continuar aqui para a gente desenvolver. Peraí. Aí eu falei sobre as próprias fraquezas e trabalhar constantemente no aprimoramento pessoal, que é o autoconhecimento. Um dos primeiros passos para desenvolver o desenvolvimento pessoal é a autoavaliação. Acabamos de falar. É preciso ter consciência dos pontos fortes e fracos, eu já sei o meu, identificando as áreas que precisam ter mais atenção e aprimoramento, eu já tenho esse autoconhecimento, você tem que fazer o seu, que não está assistindo. E essa reflexão pode ser feita por meio de testes de personalidade, avaliações de desempenho ou simplesmente autoanálise, como eu fiz, você fez. Então fica até o final da live para descobrir esses segredos que a Ligiane vai passar para a gente. E o tema de hoje é desvendando os segredos da liderança. Ligiane, antes de entrar nas perguntas, gostaria que você navegasse um pouco sobre isso aqui. Ó. Teria uns pontos essenciais para a gente seguir a sequência das Tá perguntas. bem. Qual a importância de reconhecer e evitar armadilhas da liderança? Ai, que maravilha você ter começado com esse Já tema. dá um Olha só, choque. vamos juntos aqui olhar para essa questão. A importância em reconhecer. Então, quando nós falamos em reconhecer, eu estou reconhecendo. Estou conhecendo novamente. Estou olhando para dentro de mim, ou para dentro da situação, ou para dentro, né? No caso aqui de reconhecer, para evitar aí as armadilhas da liderança, quais são os pontos que eu preciso reconhecer? E para Dani, reconhecer, eu preciso. Oi? deixa eu só te cortar um pouquinho. Sim. A Fabi escreveu o seguinte: eu sempre fui uma líder desde criança. Eu liderava as brincadeiras. Essa pessoa com essa característica é uma líder para sempre? É uma líder nata? Ela leva essa liderança quando é adulta? Explica um pouco para mim aí, fugindo um pouco da pauta. Que legal, Gostei, tá, Fabi? Fabi? Gostei. Não, que legal, Fabi. Que bom que você trouxe esse ponto. E assim, tem muito a ver, sim. Mas a liderança, existem esses dois vieses. Tem aquele líder que é nato. Ele nasceu, ele já Sim. liderava a brincadeira, como diz a Fabi. É. Ele liderava, às vezes, até algumas questões ao longo, né? De grupos de escola, apresentações na faculdade. Isso vai sendo carregado e a pessoa realmente tem um perfil para isso. Mas a gente também não pode fechar.
Porque às vezes alguém tem um grande interesse em se tornar um grande líder e ele pode aprender essas habilidades, ele pode sim se destacar, se desenvolver, né? Então, se deparar com quais são as habilidades que eu preciso para ser um grande líder. E quais delas eu já possuo, talvez ainda não tinha me percebido nesse formato do eu líder, mas eu sei que eu tenho algumas habilidades que são necessárias e eu também posso desenvolvê-las e vir a ser um grande líder. E quando eu olho lá para minha infância, eu fui uma criança tímida ou eu não participava muito das brincadeiras, eu era o último a levantar a mão na sala de aula porque morria de vergonha, enfim. Isso pode acontecer e você não está ali fadado a, olha, não posso trabalhar com liderança. Mas quantas pessoas, e aí foi muito legal isso que a Fabi colocou, porque até coloquei uma vez no story do Instagram, contando que quando eu era criança, eu também adorava conduzir as brincadeiras, eu adorava dar aulas para os meus amiguinhos. Eu brincava de escolinha, eu dava aulas, Que eu fazia legal. showzinho da Xuxa na garagem, e Ah, levantava e fazia brincadeira, e chamava o tá quarteirão de sacanagem. inteiro. Então, assim, hoje quando eu vejo, né, quando eu me vejo nos palcos fazendo palestras, eu falo, gente, isso Você volta começou lá. lá na garagem da minha casa, né, Que com um legal. desodorante na mão, fingindo que era um Ah, microfone, e entrevistando as pessoas e brincando ali com todo mundo. E hoje nós estamos que aqui conversando de legal, forma que muito legal. tranquila. Então, sim, tem a ver, sim, mas a gente não pode excluir quem hoje ainda não tem essas habilidades e deixar essa porta aberta, porque a gente pode ser tudo aquilo que a gente É deseja ser. verdade, verdade. Pegando essa deixa, como um tímido, como uma pessoa tímida se transforma em um líder? Então, acho que até queria voltar um pouquinho antes Pode. né? Vamos só reconhecer, tinha colocado para mim aqui, reconhecer e evitar as armadilhas da liderança, só para a gente concluir esse tema, que eu acho que ele é importante, porque muitas pessoas, quando a gente estava falando ali do reconhecer, né? E aí a gente vai chegar nesse ponto de reconhecer essa pessoa que é um pouco mais tímida. Mas antes de chegar nessa timidez, a gente precisa reconhecer alguns líderes que talvez estejam aqui conosco ou que venham a assistir esse material depois de uma outra oportunidade. Acho que um grande ponto é pensar quais são as armadilhas que eu caio, já caí ou preciso conhecê-las para que eu não caia lá na frente. E a grande delas é uma palavrinha muito curtinha, mas que tem um pesar imenso, que é a palavra ego. A gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com o ego inflado. Sabe? Quando o líder permite que o seu ego assuma o comando de tudo, ele vira aquele chefe, né? Ele sai daquele propósito Do de pedestal. liderança. Isso, e E ele acha que ele é o soberano, que ele vai ali, ele está no comando, né? E ele tem muito a ser aprofundado e trabalhado nessa questão de comando e controle. Tem algo que dá para ser desenvolvido ali, sabe? Muita coisa bacana mesmo. Mas o ego é uma coisa que eu destaco. A falta de comunicação é uma grande armadilha também. As pessoas acham que quem está do outro lado tem a obrigação de entender o que você está dizendo. Quem tem essa obrigação é quem está transmitindo a mensagem. Eu preciso realmente me certificar que eu estou com uma linguagem adequada para o público que eu estou trabalhando. Certificar que o que eu disse a pessoa realmente entendeu. Então, assim, é confirmar o entendimento para que isso tudo possa ser trabalhado. Porque qual que é um dos grandes problemas de liderança? E acredito que e não é só do líder, né? Acho que a gente fala de liderança e fala de liderado também, porque não há líder se não houver ali um time ou um cliente, enfim, existem vários formatos aí para, né? Porque eu falo assim, a gente fala o CEO, aí o CEO já acha que ele tá soberano. Não, ele não se reporta, né? Mas ele tem o cliente que tá ali, né? Não deixa de ser alguém que também, então ele tá ali numa outra posição, ele sai de um pedestal quando ele tem alguém ali comprando e fazendo grandes negociações com ele. Mas, enfim, essa comunicação, ela também, se o líder não desenvolver uma habilidade de comunicação para que ele possa realmente se fazer entender e evitar os ruídos da comunicação, o que vai acontecendo com isso? Rádio peão.
O que é para ser tratado aqui é tratado no corredor, é tratado fora da casa, é tratado fora da reunião. E isso vai tomando, é uma avalanche. As pessoas Vai. vão falando de rádio peão e você fala assim, poxa vida, por que a pessoa não trouxe isso para a reunião? Então, Né? gente, Ou fala antes, né, com aquela comunicação prévia, fica todo mundo naquele burburinho, na hora da reunião aquele silêncio, o ego do líder não permite, ele fica ali achando que ele está naquela postura, então tá todo mundo entendendo tudo, tá todo mundo aceitando tudo, e depois fora da reunião, ou fora da prática ali, né? Aí acontece também a rádio PM. Então a comunicação também é um grande ponto. O microgerenciamento, aquele líder que fica atrás do seu colaborador, olhando por cima do ombro, o que essa pessoa está fazendo, cuidado com essa postura, é uma grande armadilha isso. As pessoas precisam de autonomia para desenvolver o seu potencial, para desenvolver as suas atividades e se sentirem seguras no seu trabalho. E um outro ponto, gente, que aí tem muito a ver com a minha metodologia de trabalho, algo que eu acredito muito, que é a desconexão pessoal. Então, quando você tem um líder que ele é totalmente desconectado do time, da equipe, não conhece as pessoas, isso também é uma grande armadilha para a liderança. Então, existem vários pontos a serem trabalhados e o primeiro passo é o reconhecer. Então, eu preciso olhar para a minha jornada e falar aonde eu errei, aonde eu acertei. E aí eu pegar todos os pontos que eu errei, e esse é um trabalho tão doloroso, porque a gente tem mania de achar que todos os nossos erros foram culpa de alguém. Né? Ou foi culpa da empresa, ou foi culpa da equipe, ou foi culpa do tempo, ou foi culpa de qualquer outra coisa menos eu. mesmo. E aí eu preciso ter esse reconhecimento. E aí, talvez, chegando no ponto que você trouxe, a questão daquela pessoa que é muito envergonhada, tímida, né? Ela também. Olha, você sabe que eu conheci uma pessoa que ela era exatamente assim, é uma pessoa bem próxima até ela. Ela tinha muita vergonha, tem um potencial gigante, trabalhou em serviço público muito tempo, é advogado, hoje já está até, né, com a vida mais tranquila, mas você sabe o que ele me contou que ele fez para vencer a timidez dele? Curso de teatro. Curso de teatro, curso de teatro, aula de dança de salão, sabe? Coisas que você vai se colocando numa outra. Porque assim, você pegar uma pessoa que é extremamente tímida e falar que você já vai jogar a cova aos leões, sabe? É, É algo que vai ser traumático. A pessoa não vai se desenvolver. Então, se eu começo a pegar essa pessoa, o que é confortável para você? O que é tranquilo? Né? E ir introduzindo essa pessoa em pequenos cenários, onde ela vai se sentindo ali confortável com uma coisa e outra, vai ganhando essas conexões, que vai deixando ela num ambiente mais tranquilo, ela consegue se desenvolver. E aí sim, depois num segundo passo, aí realmente trabalhar algumas técnicas de causa raiz. Sabe por quê, Alvarenga? Porque muitas vezes, né, e todos que estão aqui conosco, muitas vezes a timidez, ela tem que ser ressignificada. muito Às vezes, bem. algo aconteceu em algum formato, com algum tamanho, que aquilo realmente trouxe essa pessoa para um casulo. Realmente, essa Entendi. né? Trava, eu sei como é que é. Uhum. Travou. Então, assim, a gente precisa, por isso que eu achei fantástico quando você começou com o reconhecer, porque eu acho que tem muito a Mas, ver com isso mesmo. Tudo parte dali. que show, cara. Você Ah, estava tô vendo falando que a aí Luciana entrou aqui. Bem-vinda, e eu Lucis. e eu estava Legal. viajando pensando em mim. Pronto, na época que eu estava na Renault, não tinha mentoria, não tinha palestrante, não tinha nada. E eu mesmo, eu achava que eu estava errado. E eu coloquei na cabeça tudo isso que você estava falando lá naquela época, 30 anos atrás. Mas não, eu tenho que melhorar. Para mim crescer aqui na Renault, eu tenho que ser mais agressivo, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Então, assim, naquela época, 30 anos atrás, eu tive o autoconhecimento, porque quando eu comecei na Renault, eu tinha o segundo grau completo, não falava francês, muito menos inglês, era um operador de peça. E eu sempre fui esse cara ganancioso, mas o ganancioso que eu falo, do bem. Eu não passo por cima de ninguém, eu não atropelo ninguém para crescer. Eu falei, cara, aí, como é que eu fiz? Eu não me misturava
uns brasileiros, angolano, russo, ucraniano que tinha na época. Eu misturava com os portugueses, mas quem? Quem são os portugueses? Os engenheiros, os técnicos. Eu almoçava com eles, tomava café com eles de manhã, e eles que me davam dica: Luiz, faz esse curso, Luiz, faz aquele curso. Luiz, o próximo ano vai ter um curso, eu acho que você se encaixa. Então eu comecei a cavalgar um pouquinho, andando com essas pessoas. E até o autoconhecimento, aproveitando aqui a deixa, você tem que saber caminhar com essas pessoas, pessoas do bem. Quantas lives eu já fiz, mudando um pouco de assunto, sobre imigração portuguesa, americana, e eu sempre falo nas lives, gente, por favor, não é nada contra. Não se envolve com brasileiro fora do Brasil. Os caras vão te derrubar, e é verdade, não é maldade. Escolhe bem que você anda, e por aí vai. Se eu comentar a falar, eu fico nervoso, é melhor parar por aqui. Vamos para a um ponto essencial, na verdade. E, Jane, quais são os impactos negativos e certas atitudes? Eu acho que você tinha falado, falou um pouco sobre isso. Sim. Então vamos lá de novo. Os impactos negativos e certas atitudes que pode ter em mente de um liderado. Eu vou Você falou começar. sobre olhar de lado, Sim, você teu ego em cima, parece seu. Salomão, o rei Salomão. E é Exatamente. verdade Esse, isso aí, esse é cara. um ponto, né? A gente tocou muito no ponto do comportamento do líder, e agora a gente vai tocar então um pouquinho no ponto do impacto que isso tem para essa pessoa que recebe esse tipo de comportamento de seu líder, né? Porque a gente imagina que o líder vai ser aquele ponto de apoio, aquela pessoa que vai agregar, que vai trazer segurança, confiança, que vai realmente estar ao seu lado nos momentos Isso. principalmente mais desafiadores, nos períodos de mudança, nos períodos que as coisas chegam muitas vezes, né? E esse líder é que vai ter esse papel de desmistificar isso tudo. Mas aí a gente está pensando naquele líder que não é isso tudo. Aquele líder que tem aquelas atitudes bem grosseiras e grosseiras, nem estou querendo dizer no tanto de hostilidade, porque a gente nem espera mais hoje em dia que alguém que está aí num cargo de liderança seja hostil com alguém. Mas quando eu falo grosseira, é no sentido disso mesmo, de não se perceber em alguns comportamentos e se perceber que aquilo realmente tem um impacto negativo para aquela pessoa que ouve. Então, antes de eu responder, eu queria convidá-los para fazer uma reflexão. E para isso, eu gosto muito de usar uma frase de Kim Scott do livro Empatia Assertiva. Não sei se vocês já leram, mas é um livro assim super bacana. E ele fala assim, e nesse livro fala assim, que o céu, você olha quando o céu está cheio de nuvens, está cheio de nuvens. Quando o líder aparece, o céu está cheio de nuvens. E quando ele desaparece, o dia fica lindo. E aí, eu te falo assim, o céu está cheio de nuvens e quando o líder aparece, né? O céu fica cheio de nuvens e quando ele desaparece, o dia fica lindo. E aí, a gente sempre... Olha, a primeira vez que eu vi isso, sabe o que aconteceu? Eu pensei em Eu alguém. já passei por isso, tá? Então, mas o que a Já gente passei faz? por Não sei se isso. aconteceu isso com você. Você pensa em Já, alguém. Você fala, eu já. já sei o nome da minha nuvem, a minha nuvem chama, né? E você já sabe o nome da Eu sua nuvem. já. Mas aqui eu quero te fazer um convite. Eu quero que você pense se o seu nominho não está lá na nuvem de alguém. Porque às vezes nós somos essa nuvem na vida de alguém. E Isso esse mesmo. é o ponto. Né? Se eu sou a nuvem na vida de alguém, o que acontece com essa pessoa? Olha, eu lembro, quando eu estava comentando com vocês, né? A primeira equipe que eu trabalhei, que uma cena que eu lembro muito era eu chegar onde a equipe estava ali toda trabalhando, entrosada e conversando, numa vibe super gostosa. Eu chegava, opa, um pegava um negocinho, o outro pegava outro, e todo mundo sumia. E aí, naquela inexperiência, né? Falava, nossa, pessoal, né? Que isso? Já começou a se coçar aí, só porque eu cheguei, né? Enfim. E aí você vai aprendendo que esse hoje é um comportamento que eu jamais gostaria. Jamais. Eu quero chegar e eu quero que as pessoas fiquem. Eu quero que as pessoas aproveitem a minha presença, eu quero que as Muito pessoas bem, tirem dúvida, que as pessoas compartilhem, que as muito pessoas bem. aproveitem aquele tempo que você tem para integrar junto com um com o outro. Então, quando eu faço esse convite para vocês,
Todo mundo aqui, em algum momento, ou já foi líder, ou é líder, ou está sendo liderado por alguém. E se você, de repente, nem está trabalhando, existe aquela liderança dentro das nossas residências, né? Seja patriarcal, matriarcal, enfim, tem ali aquele formato também, onde tem uma liderança estabelecida, e isso também faz sentido nesse outro lado mais pessoal também. E aí, antes de eu responder, eu queria que vocês pensassem rapidamente o impacto que isso tem. Quando alguém traz ali uma comunicação que não fica clara, que não tem não traz essa clareza, e isso faz com que você não se sinta seguro. Ó, já estou dando uma dica: insegurança, porque você não sabe, você não entendeu direito o ponto, então você se sente inseguro. Gente, quem trabalha inseguro? É horrível trabalhar inseguro. Você não sabe se o que você está fazendo está certo, se não está, se você está ultrapassando algum limite ou não, ou se de repente aquilo que você. Eu lembro de uma vez que me ligaram, né, e falaram assim: olha, precisa fazer tal coisa, mas tem que ser agora. E eu falei assim: nossa, mas agora, agora, vai agora, larga tudo que você está fazendo e vai agora. E eu falei assim: gente, eu não posso nem passar isso para ninguém da minha equipe, porque como que eu vou mexer na vida das pessoas desse jeito? Foi uma coisa tão tempestiva, sabe? E eu mesma peguei e fui. Fiz o que tinha que fazer e tal. Pá. Quando eu voltei, e já era noite, já, porque demorou bastante para eu poder resolver tudo que eu precisava, era numa outra cidade, envolveu, né, deslocamento e tal, enfim. Quando eu voltei, eu liguei para contar, achando que eu tava abafando, né? Olha, você pediu, eu fui lá e tal. Mas não era para você ter ido. Quem falou para você ir? E Não. era uma liderança compartilhada, sabe? E uma das pessoas disse que era para eu fazer o que eu fiz. E a outra, que eu não sabia, né? Acreditei, se eles trabalham juntos. Não, tá tudo errado. Você não tinha nada que ter ido lá. Eu falei: caramba, olha só, olha como que isso é complicado. Você coloca uma pessoa numa situação muito delicada. E pior, aí você volta, né? Até muitas vezes trazendo aquele sentimento tão gostoso de que missão cumprida, e de repente É vem aquele verdade. balde de água fria novamente, de que aquilo que você achou que pudesse ali tá certo, tá realmente tendo um significado bacana, você vê que na verdade não tem. Então, acho que quando a gente pensa, né, se cada um aqui pensar nesse impacto, eu trago muito essa questão da ansiedade. Nós somos o quinto país mais ansioso, tá? Quinto país Qual é o mais primeiro? ansioso. Ah, Qual é o primeiro? não vou lembrar para te falar com precisão agora do primeiro, porque eu tô tão Mas enraizada é um nesse país quinto. asiático, é na Não, do mundo, Europa? do mundo. Nós somos o país mais ansioso, o quinto país mais ansioso. E aí, o que acontece? Quando você pensa nesse quinto país, pensa no mundo, gente. Tudo que está acontecendo. E olha que o Brasil agora realmente a gente está passando por uma situação muito delicada com o pessoal do Rio Grande do Sul, mas nós não temos tantas coisas acontecendo o tempo todo, igual nós temos aí É, em outras regiões do é mundo, verdade, né? verdade, A gente está numa verdade. situação muito peculiar, mas usualmente, né, não é assim. E as empresas também, a gente tem vários formatos de empresa, temos até governos muito mais rígidos, população que passa ali por situações, até mesmo de como se portar na rua, nas praias, enfim, uma série de coisas que realmente traz ali uma vida muito mais embustida, muito mais difícil, É desafiadora. verdade. E nós que vivemos num país tropical, tão alegre, tão feliz, estamos ocupando este lugar. Então eu falo assim: o que acontece dentro dos ambientes corporativos que faz com que as pessoas sejam tão ansiosas? Então a gente tem questão da pressão que umas pessoas exercem umas com as outras. Nós temos a questão dessa falta de comunicação, que é aquilo que eu não entendo, já me gerou uma ansiedade. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu não sei exatamente como é que vai ser. Mudanças constantes ali, o tempo todo chega algo novo, chega o que vale hoje, amanhã não vale mais. Então, assim, essa ansiedade também ela é muito. é, peculiar nos dias de hoje, traz aí realmente
um sentimento, né? Vamos dizer assim, um sentimento de desesperador. Para algumas pessoas isso chega a ser doentio. Algumas pessoas realmente precisam de algo assim medicamentoso, terapêutico. Outras fazem ali algumas práticas, mindfulness, um yoga, ou até mesmo ali um fim de tarde um pouco mais descontraído, já consegue dar conta disso. Mas outras pessoas não, realmente estão adoecendo, né? Nós temos um índice de burnout altíssimo também no nosso país. Então, eu acho que a gente precisa realmente olhar para, né, para cada uma dessas questões. E um outro ponto que eu trago muito, e eu acho que a liderança tem um grande impacto em relação a isso, é o despertencimento. Então, quando você chega para trabalhar numa equipe e você não se sente pertencido àquele time, por mais que alguém chega e queira ali te tratar com cordialidade, chega, né? Ah, você é novato, vem cá, e te explique toda a rotina. Enquanto você não se sentir pertencido àquele time, você tem um impacto emocional fortíssimo dentro do seu âmbito ali Eu, de trabalho. eu chamo isso de bolha. E Para mim isso furar essa bolha, nossa, pai, demora demais. Eu tenho que demora. engolir sapo, provar que eu sou capaz a participar da bolha. É É, mais ou menos assim, entendeu? Mas é difícil demais. Gianni, exatamente. aproveitando essa deixa, fala pra gente sobre ser coerente entre discurso e ação. Fala um pouco sobre disso. Tá. É mais a continuação que você estava falando. Ser Eu acho que coerente na hora da comunicação. quando a gente começa a olhar para essa trilha, né, que nós estamos aqui conversando, a gente vai vendo que tudo tem um começo. Tudo tem um ponto de partida que você, né, se coloca numa situação, que você se põe à disposição em um formato de trabalho, e aquilo, quando não é estruturado, lapidado, né, você vai tendo aquele discurso incoerente com aquilo que você pratica. Então, né, voltando ali ao ponto que nós falamos do ego, né, da questão daquele ego inflado, daquela pessoa, o que essa pessoa faz? Ela faz um discurso lindo, maravilhoso, e na prática ela funciona nesse formato? Tem lideranças que falam, não, porque a gente vai trabalhar nesta linha de... Você sai da reunião e fala, uau, que bacana. RH vem no meio de uma reunião, fala um monte de coisa super bacana, o time fica todo mundo, uau, agora essa empresa vai para frente, agora vai ser super legal. Na prática, não acontece nada daquilo. Na prática, ou por conta, até mesmo, porque assim, gente, acho que até muito bacana isso, sabe? Ai, tô adorando aqui nosso bate-papo, viu? Ô, Muito bacana. só um pouquinho, Roberta. Por isso que eu chamei uma expert no assunto. Referência em liderança e desenvolvimento pessoal. Por isso que ela está aqui. Ah, Robertinha tá na Está sala, minha na sala, querida. já te Grande elogiando. beijo. Por isso que ela Roberta está é uma aqui. pessoa maravilhosa, especialista em comunicação impactante, tem um curso super bacana. Entrem lá na rede dela, conheçam, porque assim, é uma pessoa fantástica. Essa Gente, manja assim, do assunto. e aí a gente vai vendo, sabe, o Alvarenga, que esse discurso, né, você ter um discurso em um formato e não seguir aquilo que você fez, aquilo que Fazer. você falou, você mina um ponto, gente, que assim, para mim é crucial. Tenho falado muito isso nas minhas redes, que é a questão da confiança. A confiança, ela é o ponto de partida para que você tenha essa conexão genuína que nós vínhamos falando do líder com o seu grupo, do líder com o seu time, com os seus liderados. Então, se eu tenho uma fala e a prática é outra, eu já extermino o ponto crucial da minha equipe, que é a confiança. Então, eu acho que assim, é um ponto extremamente delicado, extremamente impactuoso dentro de todos esses times, de todos esses organismos vivos de trabalho. E é algo que, assim, e até um outro dado aqui para vocês, de recentes pesquisas da Gallup, que é uma empresa global de assessoria e pesquisas de como estão os ambientes de trabalho por aí, de que vocês sabem qual é a grande motivação, gente, esse dado é muito bacana e assustador.
a grande motivação das pessoas pedirem a demissão nas empresas? Vou falar para vocês. Talvez você esteja pensando salário melhor, talvez você pense numa oportunidade de um emprego que te traga mais felicidade, enfim, podem vir muitas outras coisas. Mas o ponto crucial, segundo as pesquisas da Gallup, faz com que as pessoas queiram pedir demissão, chama-se líder. Líder. Olha o impacto que você, líder, tem na vida de uma outra pessoa. Você tem o poder de fazer com que aquela pessoa tenha um baita de um bem-estar no local de trabalho dela, se conecte, faça tudo que ela precisa fazer de forma muito fluida e prazerosa. Mas você também tem o impacto de muitas vezes essa pessoa pegar e falar, eu vou sair dessa empresa, e os colegas falarem, nossa, mas você gostava tanto de trabalhar aqui, é perto da sua casa, tem um salário bacana, você já tem tantos anos de casa. Eu não suporto mais aquela criatura. Deu pra mim, deu, não dá. Jane, eu acredito, porque eu era auditor da Renault, lá em Goiânia. Essa empresa que eu trabalhava tinha 16 concessionárias. E uma das concessionárias, que é em Anápolis, indo para Brasília, lá tínhamos 37 pessoas, incluindo administrativo, mecânico, vendedor, a moça da limpeza, a moça do café. Era 37 funcionários. Eu tinha um gerente da loja. Me encheram a cabeça e eu pronto, não consegui mandar embora. O que eles fizeram? Fizeram greve. Com a loja lotada de carro para fazer revisão. De quanto fulano não foi embora, a gente não mexe nos carros. Liguei pro meu chefe, era o Marcelo Abreu, lá em Goiânia. Falei, Marcelo, está acontecendo isso, os meninos estão insatisfeitos, já tem algum tempo, eu que eu não estou te passando para ver se eu consigo contornar, e eu não consigo contornar, então eu tenho que te colocar assim num circuito, está se passando isso, passando isso, passando isso. Luiz, na hora, Luiz, manda ele procurar o RH, manda o cara vir aqui em Goiânia para assinar. Acabou o assunto. Fizeram até churrasco no dia, no final do dia. Você tá vendo? Pelo simples fato. Por quê? Ego, arrogante, prepotente, se achava o melhor, se achava o gostoso, gritava com as pessoas. E eu tenho aquela maneira de falar, falei, pô, cara, você tá errado, meu. Pô, aqui é uma equipe. Como é que você vai gritar com as meninas? Pô, é louco, cara. Aí passavam 2, 3 dias, voltavam. Aí, meu amigo, aí a galera falou, Luiz, de quanto não mandar esse cara embora daqui, some daqui, a gente, cara, foi um alívio. É a tal da nuvem negra, Da né, que você nuvem de tá alguém. Você é a entendendo? nuvem de Mas alguém. eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Mas Sim, e muito bem a assim, pesquisa. e a gente vai vendo quando você se depara com pesquisas, chama muita atenção da gente, porque a É, gente se percebe naquele cenário. eu Você acredito. olha para aquele dado e fala, poxa, eu já vivi isso em algum Já momento, vi né? isso, Ou eu isso, já vi alguém passar por isso, ou eu já vivi isso, e faz muito sentido para mim. Mas quando você olha para o dado, você pensa que é uma pesquisa global, e aquilo tem um impacto tão mas significativo. E aí, gente, tem uma frase também que eu gosto bastante, que fala sobre sobre os resultados, né? Vamos entrar um pouquinho nessa questão dos resultados, porque líder é movido a resultado, 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 e o líder muitas vezes perde o sono, não dorme, sofre também pressão, porque a gente também está aqui colocando o líder como sendo um grande vilão para a sua equipe, mas é, ele também tem alguém para quem ele se reporta. Então ele também fica ali naquele sanduíche, né? Ele tem o time dele, que ele trabalha ali, mas ele também tem ali uma diretoria e ele também presta conta, enfim, tem uma série de situações. Por isso que esse movimento também ele é bem delicado. Nos últimos 3 anos, inclusive, eu passei por essa experiência de uma gerência no estado de São Paulo, onde eu tinha várias equipes, então tinha todos esses times no estado, com os seus líderes, e eu liderando todas essas equipes com os seus líderes, e eu também tinha acima de mim, né, toda uma diretoria, enfim, aí a gente vai vendo como isso precisa ser muito bem trabalhado, gente. E aí eu falo muito da questão dos resultados, eu gosto muito de tocar nesse ponto, porque resultados, quem faz o resultado acontecer? Quem? Quem que traz o resultado? As pessoas. pessoas E aí, em vez da fazem gente demais. parar e olhar para as pessoas
e praticar a escuta empática, né? O feedback para poder, né, entender o que de fato está acontecendo naquela relação, alinhar as expectativas, alinhar o propósito. A gente fica ali, faca na caveira, no resultado, monitorando indicador, trabalhando ali Deixa eu no lembrar Power aqui. BI, aquela loucura, e dado que sobe, dado que desce, o que a gente vai fazer agora? Gente, para e ouve as pessoas. Né? O ouvir, o escutar de forma acolhedora, empática e genuína. É ouvir realmente querendo entender o que se passa ali do outro lado. Porque às vezes a gente fala, não, eu sou super aberta, a porta da minha sala está sempre aberta, pode chegar, pode conversar comigo. Mas você está conversando comigo, eu estou aqui, ou eu estou aqui, ou eu estou assim, ou eu até estou aqui olhando para sua cara, mas a minha cabeça está pensando em outra Tá coisa, vendo? né? Então, assim, você quer ter resultado no seu time? Você quer levar um resultado bacana na próxima reunião de diretoria que você for participar? E você quer mostrar que o seu time está arrasando? Ouve o seu time. Olhe para essas pessoas. Eu já E passei por isso. assim que os seus diretores têm que fazer também com o grupo de gerentes que ele possui, com o grupo de liderados que ele também tem, se eles querem tanto resultado. Né? E eu acho que essas pesquisas, elas evidenciam cada vez mais e mais e mais e mais o tanto que é uma balança. Resultado, pessoas. Se entrar em desequilíbrio, a conta não Eu tô rindo fecha. assim, porque tudo que você tá falando, eu tô me identificando, cara, que eu já passei por isso. É muito engraçado o que você tá falando. É muito top. Jane, fala para Legal. mim, então, a falta de autenticidade e transparência prejudica o líder? Muito. Prejudico muito. Sabe por quê? O que acontece com isso? Quando a gente não quer ser autêntico, a gente cria uma máscara. E eu falo assim, gente, tudo tem um limiar. Eu acho que assim, nada sabe, aquela coisa, o 880, preto no branco. Eu não gosto muito disso. Eu gosto muito dessa vida em harmonia. Por quê? Porque às vezes você é uma pessoa, numa mesa de bar, você é super camarada, e você brinca, e você tem ali o seu perfil. Quando você vai para o seu trabalho, é claro que você precisa ter algumas posturas dentro E isso não é só para líder, isso é para qualquer pessoa que trabalha. Ambiente corporativo, você precisa ter ali algumas condutas. Agora, o que extrapola? Extrapola eu querer vestir uma máscara, ser uma pessoa que eu não sou, falar de uma forma que eu não falo, né? Agir com comportamentos que são totalmente fora do meu propósito de vida, daquilo que eu me conecto. E aí, o que acontece com esse líder? Ele vai ficando um líder enrustido, sabe, com aquela cara de mal-humorado. E muitas vezes Desacreditado. desacreditado. Ele não motiva a equipe dele, porque nem ele tem motivação, ele vai motivar que jeito, nem ele tá feliz ali. Entendeu? E às vezes, tudo isso por quê? Porque ele também não consegue, né, abrir o portal da vulnerabilidade. Olha, outra palavrinha Boa, boa. topíssima para vocês colocarem aí nas anotações de vocês, porque a vulnerabilidade, ela tem um poder absurdo de conectar as pessoas. Você quer ver só uma coisa? Olha a conexão que o restante do país está fazendo neste momento com o Rio Grande do Sul. As Pai. pessoas querem se... Por quê? Porque nós estamos vendo aquelas pessoas vulneráveis. E nós queremos ajudar, nós queremos se solidarizar, nós queremos. Entendeu? Jane, Será que ontem saiu aqui da minha cidade a 8ª carreta com mantimentos. Sabe o que é isso? 8ª carreta? Numa cidade desse tamanho, Jataí, Goiás. Parou tudo. Sabe o que parou tudo? Sindicato Rural, a maçonaria, o CTG, o Rotary Club, a ABB, que é o clube do Banco do Brasil, Clube dos Médicos. Parou tudo, gente. Parou. Arrecadar na rua. Cara, 8ª carreta saiu ontem de madrugada. Eu acho que está até chegando já lá. Mas a gente fica tão feliz. Falei, cara, não conheço. As pessoas do Sul não conheço. é? Mas só de ver aquilo, eles vão receber, não só daqui, tá? Desculpa, o outro município que é Mineiros mandou também. Rio Verde mandou. Goiânia, então? Nossa, pai. Olha que Direto bacana. carreta saindo. Direto. Só estou falando do estado de Goiás. Fora Então, Brasília, que estou sabendo.
fora Rio de Janeiro, Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, que está aqui atrás. Então, assim, fico muito feliz. Essa, como é que eu falo? Essa Meu pai. solidariedade, né, Isso, a Alvarenga? Essa palavra correta é solidariedade essa. das pessoas. Para E ajudar. ela tá ocorrendo por quê, gente? Porque as pessoas estão vulneráveis. Então, Então, então assim, mesmo. quando você também, se você se colocar à disposição dessa sua vulnerabilidade, e aí o que eu escuto muitas vezes dos meus mentorados? Ah, Ligiane, mas aí eu vou parecer fraco, vou parecer alguém que tá ali, sabe? Gente, para você precisa muita coragem para ser vulnerável, para abrir ali aquilo que está te incomodando, abrir a sua dor. E é claro, sempre que eu trabalho essa questão da vulnerabilidade, eu falo, gente, abra aquilo que é confortável para você, que é possível, que você se sente ali num ambiente seguro de abrir. Mas não trabalhe de forma enrustida, porque vamos trazer para o campo das organizações, né? Às vezes chega uma mudança que você se impacta muito com aquela mudança. Mas aí o seu ego inflamado lá, lembra das armadilhas do líder? Você se coloca lá naquela postura. Por mais que você está impactado com aquilo, você, não posso demonstrar isso para minha equipe, não posso. Então eu já chego naquela postura, ó, a mudança é essa, a partir de segunda-feira vai acontecer as coisas nesse formato. As pessoas vão ficar totalmente, né? Dependendo da situação que está vindo, a pessoa vai ficar totalmente desconfortável, muitas vezes incomodada, injuriada, né? Sem entender, muitas vezes, porque aí já tem um problema da comunicação, a pessoa já não entendeu também de fato o que está sendo modificado, quais são os benefícios, onde essa mudança nova vai deixar a gente daqui a algum tempo, né? Para que rumo que nós vamos, e para criar todo aquele engajamento, aquela motivação. Isso tudo não é trabalhado. E se esse líder chegasse para essa equipe e trouxesse, olha, eu acabei de vir de uma reunião de diretoria ou de gerência, e a gente vai ter uma grande. Nós teremos, olha só, não é vocês, nós Juntou o grupo. teremos um grande desafio a partir de segunda-feira. Nós temos uma situação inusitada, que nós temos que sentar aqui juntos, desbravar de que forma que nós vamos incorporar isso na nossa prática para que a gente possa atender o que está sendo solicitado, porque eu tentei algumas modificações nesse projeto, nessa reunião, não tive sucesso, chegou nesse formato para a gente, mas eu também sei do desafio que vai ser isso na prática. Eu também fiquei extremamente abalado, assim como vocês estão. Mas vamos juntos debruçar em cima disso aqui e verificar o que é que a gente pode fazer. Gente, esse líder, em momento nenhum, ele é fraco. Em nenhum momento ele diz que ele é contra a diretoria. Ele Porque é alguns transparente. líderes, eles não querem abrir, né, nesse formato, porque eles acreditam que eles vão mostrar para a equipe deles que ele está indo contra o que foi colocado, que ele está indo contra, né, o próprio líder dele. Enfim, existem aí diversos vieses embrolhados aí no meio dessa conversa toda. E a questão da vulnerabilidade é exatamente isso. É quando eu abro que aquilo também me incomoda. É quando eu permito que as outras pessoas. E quando você. E aí, gente, olha só, mais uma coisa. Falei da confiança para vocês. Quando você coloca a sua vulnerabilidade no seu time, na sua equipe, você estabelece uma relação de confiança. Porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Não é qualquer pessoa que chega e vai colocando, né? Tira a sua máscara, abre o campo da vulnerabilidade, coloca ali toda a sua verdade, a sua essência numa relação de trabalho. Porque isso, muitas vezes as pessoas choram. Os líderes também choram, não sei se vocês já ouviram isso. Eu já Ah, chorei isso. muito no meu trabalho, já chorei indo, voltando, dormindo, no chuveiro, chorei em reunião, já chorei de alegria, já chorei de tristeza, sou uma pessoa super emotiva. E eu acho que essa verdade conecta as pessoas, sabe? Conecta quando as pessoas entendem o que se passa na cabeça do Alvarenga no momento de uma reunião lá na Renault. Porque às vezes o líder fica com aquela cara de incógnita e ninguém sabe se é bom, se não é, se aquilo foi bom para o time, se não foi. A gente já tem ali uma comunicação que já está atravancada e aí você vai associando vários outros elementos. Então, quando você me traz isso, me vem muito. Claro que tem vários outros pontos que podem ser trabalhados em cima dessa temática, mas para destacar algo aqui para vocês, eu destaco a questão da vulnerabilidade, que vem junto com a autenticidade, né? Porque quando você é vulnerável, você traz ali toda a sua forma autêntica de ser e pensar e sentir.
E aí, o que você faz com isso? Você abre esse canal e aí o seu time também vai ter essa relação de confiança contigo e também vai mostrar a vulnerabilidade deles. Ele também vai poder, ele vai se sentir confortável em abrir o coração. Então, vem cá, já que você falou isso, já que você tocou nesse ponto, deixa eu te falar o que vai aqui. Olha, eu tô achando que a partir de segunda-feira, quando a gente começar a trabalhar desse formato, vai acontecer esse monte de coisa. Aí você, legal que você tocou nesse ponto. Olha, eu pensei em várias coisas que poderia ser ali, né, um grande desafio, mas eu não tinha pensado isso que você falou. Mas vamos incluir isso aí também, porque isso aí também é um problema. Vamos lá, vamos desbravar juntos, e juntos você vai. Gente, isso é um poder de transformação de uma equipe grandioso. Verdade Grandioso. mesmo. Verdade mesmo. Liliane, vamos agora falar sobre como cultivar uma liderança autêntica e inspiradora. O que ele precisa ter? Olha, eu acho que eu já fui falando isso tudo ao longo É, né, tem outra desse aqui, ó. tema. É estratégico para construir uma relação de confiança, que você acabou de falar, e engajamento com sua equipe. Eu acho Então já falamos que também. acabamos de De falar, falar gente. Eu acho que assim, isso. existem muitos pontos que dá para serem trabalhados, até mesmo porque é o que eu falei. A gente tudo começa com o olhar para cima. Isso. Então, se eu tenho uma situação que se apresenta, eu preciso olhar para a minha atitude como líder, o impacto que aquilo tem para mim, como que aquilo me chega, quais são os sentimentos que eu tenho diante daquilo que está se apresentando, Muito bem. para fazer essa investigação e poder saber de fato o que eu preciso fazer para transcender aquilo, que Muito bem. muitas vezes não é uma receita de bolo, não é algo que funciona para uma pessoa que vai funcionar para outra. Tá? Mas o Muito que eu bem. vejo? Eu vejo muito que o engajamento ele está associado com o importar-se, que eu fui falando para vocês, com a relação de confiança, com o ser vulnerável e autêntico, né? Ser verdadeiro, feedback, importantíssimo, gente. Não tem como falar de liderança e não falar de feedback. Mas quando eu falo de feedback, eu acho que o feedback. Eu não gosto muito de falar assim, vamos falar sobre feedback. Eu não gosto, sabia? Sabe por que eu não gosto disso? Porque dá a impressão que é assim, você vai sentar aí, eu vou sentar aqui, você vai falar e pá, e pá. Não é assim. Uma sessão de feedback, ela começa muito antes da hora marcada ali para esse feedback acontecer Isso. para ambas as partes. A gente precisa entender essas expectativas. E aí mais um ponto, já que vocês adoram aí, né, algum ponto para tentar praticar e tudo mais, é muito, gente, a questão do alinhamento de expectativa. Esse também é um ponto assim que você fala, gente, Muito você sabe bem. por quê? Porque assim, ó, sabe aquela coisa de foi acordado? Foi acordado, foi acordado. Então, assim, eu tenho uma expectativa diante de um colaborador. Ele precisa saber qual é essa expectativa que eu tenho em relação a ele. E ele tem uma expectativa em relação a mim, como líder. E eu Isso. preciso conhecer essa Isso. expectativa dele, até Isso. mesmo para dizer: olha, essa expectativa que você tem, a gente consegue ajustar e eu vou dar o meu melhor para atender essa expectativa que você tem. Mas pode ser que você criou uma expectativa que eu vá fazer algo que transcende as minhas atividades e o meu poder muitas vezes decisório. Eu preciso contar com outras pessoas. Aí aquilo não sai a contento e a sua frustração é com o quê? É com o líder. Porque você tinha uma expectativa em cima dele que ele nem Isso. sabe que aquilo existia. Isso Né? mesmo. Então, eu acho que quando você fala em alinhamento de expectativa, existem 3 pontos a serem alinhados. Né? Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer qual é a expectativa da empresa que me contratou. Eles têm, eu assinei um contrato. Então, eu concordei que eu vou usar X horas da minha vida para me dedicar a quê? Aqui, porque a gente pensa assim, eu fui contratado para ser vendedor, ponto. Exemplo, fui contratado para ser um vendedor. Legal, você é vendedor. E aí pronto, ficou nisso. Você é vendedor, você vai trabalhar aqui na loja, né, das 8 às 6 da tarde, sábado na parte da manhã, pronto. Esse foi o acordo. Aí o que acontece no decorrer disso? Meta, pressão, X situações que você precisa contemplar.
Aí, além da meta, vamos usar vendedor de carro, que você trouxe a Renault aqui, fiquei com o carro na cabeça. Aí você tem X carros que você precisa vender, mas além do carro, você precisa vender seguro para o carro, que também faz parte da meta, porque a gente tem uma parceria com o banco, então você precisa vender o seguro. E aí tem mais uma coisa: você só vai ganhar um prêmio no final do mês se você vender esse kit de acessório a hora que você fizer a venda. Saber. É E isso mesmo. aí eu vou te falar, Um meu tá amigo, o que você foi contratado para acordado. fazer? Você foi contratado para ser vendedor e trabalhar das 8 às 6 da tarde. Você entendeu a Mas diferença? é Então isso mesmo. criou-se ali uma expectativa. A empresa tem uma expectativa em relação ao colaborador que ela está contratando. Isso precisa ser alinhado. Eu também, quanto colaborador, eu tenho uma expectativa. Eu tenho uma expectativa, por exemplo, que se meu horário é até às 18, às 18 horas eu estou indo para casa. Não foi acordado que, eventualmente, talvez eu precise de você um pouco mais tarde, porque tem aquele cliente que chega 10 para 6 e ele quer ficar com a gente, porque ele já tá bem no processo de maturação da compra, e eu vou precisar de. Isso não foi acordado. A minha expectativa é outra. E aí você me pede para ficar um pouco mais, o que vai acontecer com isso? Eu até vou ficar, você está pedindo, eu vou ficar, mas a minha energia, a minha Vai, vai. doação naquele momento vai lá pro pé, né? E aí você tem um líder nesse intercambiando todas essas situações. E aí a frustração vem em cima do líder. Ou o líder botando pilha na venda, ou Verdade. um processo de trabalho que não foi bem acordado naquele formato. Então eu falo assim, trabalhar, gente, olha, tem alguns pontos que eu adoraria discorrer assim muito, muito, muito com vocês. A gente pode inclusive marcar outros momentos e tudo mais. Mas assim, eu acho que quando a gente pensa, primeiro ponto, eu preciso saber o meu propósito. Qual é o meu propósito? Por quê? Para saber se o meu propósito, a minha vida com significado, tem a ver com aquela empresa que eu vou trabalhar. Não tem lá nas empresas aquela plaquinha, missão, visão e valores, coisa linda, cultura organizacional. Tem, Você já leu? tem Aquilo já. que está escrito lá faz sentido para você? Você consegue visualizar e viver aquilo na prática? Se sim, maravilha. Se você bater o olho ali, aquela cultura organizacional, ou ela não faz o menor sentido para você, ou ela até está na placa, mas ela não é praticada no dia a dia, as coisas não vão fluir. Porque o seu propósito não está alinhado com o propósito de onde você está inserido. Primeira coisa, só que você precisa conhecer, você precisa saber qual é o seu propósito. Você tem essa noção, senão essa coisa já vai pelo ralo. Aí você tem essa noção, você conhece esse propósito. Aí você vai fazer o quê? O alinhamento de expectativa. Fez esse alinhamento de expectativa, gente, já tem assim um grande passo para dar super certo esse trabalho onde você está começando, ou você já vive aí há bastante tempo nele. Jane, para concluir esse tema, fala então sobre, afinal, qual é o segredo da liderança? É essa salada toda, juntar toda essa salada, tudo que você falou, se transforma um bom líder. Se transforma um bom líder. É É, porque a gente exatamente está aqui, isso. ó, quase uma hora Sim, falando, e, cara, é uma hora já. A gente já está falando, já são passa muito rápido, 2h07, né? e como que eu me identifiquei com tudo que você falou? Coisas que eu É um já processo. passei, coisas que eu não passei, mas, cara, que maravilha esse conteúdo. Espetacular. Mas fala para concluir, para deixar registrado, afinal, qual é o segredo de uma boa liderança? Eu acho que não existe assim um único É segredo. a receita, né? Eu não traria para É, vocês, ou até posso trazer, tá? Eu acho que é que assim, sabe aquela coisa que você fala assim, se eu trouxer uma palavra, não é essa palavra sozinha. Tem o item 1, 1.2, é, 1.3, 1.4, sabe? Mas para mim, tudo começa com a sua faísca interior. boa. É você saber o que é importante para você, o que te move, o que faz com que você queira engajar outras pessoas. Porque, gente, pegar um crachá, colocar no pescoço e dizer que você é o líder é uma coisa. Que na verdade você nem é o líder, você é o coordenador, o gerente, o supervisor. Porque líder, tem muito líder que nem cargo tem. E tem uma baita liderança em cima de uma empresa, em cima de um time, e é uma pessoa de extremamente confiança e não tem cargo nenhum. Não tem nada de cargo, né, de gerencial ou enfim. Mas o que acontece? Eu tenho um desejo genuíno de inspirar e motivar as pessoas a serem o seu melhor e exercerem o seu melhor potencial.
Se você tiver isso, né, se você tiver essa vibração dentro de você, você vai ser um excelente líder. E aí, por isso que eu falo que não é uma coisa só, não basta só pulsar, É, né? Ele pulsa e aí eu vou entendendo. Eu vou entendendo. No método Spark, eu falo muito isso, né? Um método para desenvolvimento de lideranças. Eu trago isso tudo de forma bem sistematizada, né? A palavra Spark é uma palavra em inglês que significa faísca, que é essa faísca interior. E cada partezinha. Oi, pois não. vamos falar então sobre isso. Deixa eu Vamos só lá. dar uma pequena introdução, porque eu vou cortar depois no YouTube vai ter 2 vídeos, né? Que você Ah, falou agora e um vídeo só sobre o seu método. Então vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre esse método que a nossa convidada criou e vamos aprofundar um pouco e entender como funciona. Ô, Ligiane, fala um pouco para gente sobre esse método aí, Spark, que é significado faísca. Como funciona? Quais são as etapas dessa jornada? É aplicado no formato individual ou coletivo? Como funciona? Tem PDF, é grupo de WhatsApp? Explica melhor sobre esse método aí. vamos lá. O método Vamos lá. Spark, gente, é um método que foi vivenciado, experimentado, para que ele chegasse a este formato. Eu falo que às vezes a gente, e eu já passei muitas vezes por isso também, às vezes a gente quer criar algo, e aí você fica com a caneta na mão, rabiscando, tentando criar alguma coisa. Não é assim? Com o É Spark verdade. foi diferente. Com o Spark foi algo que eu vivi, que eu experimentei, que eu fui aplicando. E de repente eu olhei e falei, caramba, esse é um método. Por quê? Porque quando eu faço um atendimento, eu utilizo esse formato. Quando eu faço uma palestra e utilizo esse formato, tem uma grande transformação da vida das pessoas. As pessoas, ao final das palestras, vêm conversar, comentar ali os benefícios e falar: nossa, com uma hora e meia de palestra, você me trouxe tanta coisa bacana. E aí, em algumas oficinas e treinamentos e na minha prática diária, e aí eu comecei a olhar para isso. Eu falei assim: gente, é um método. Ele ainda não tinha nome, não tinha nada disso, mas era uma estrutura com que eu trazia toda essa condução Bagagem. de, seja Uhum. de palestra, treinamento, atendimento, enfim, o que fosse. E aí eu trazia nesse formato. E aí eu comecei, sabe, a colocar a ordem em que as coisas precisam acontecer para realmente gerar uma transformação e fazendo toda que vocês vão ver que tem muito a ver, né, com uma trilha de desenvolvimento. E essa trilha de desenvolvimento, gente, ela é válida tanto para o seu lado pessoal, então, assim, não trabalho com liderança, por exemplo, eu quero me desenvolver quanto pessoa e nas relações que eu tenho, a minha autoliderança, o meu posicionamento no meu meio pessoal, social, enfim, e muito aplicada para líderes. Por quê? Porque eu trago toda uma roteirização desde a sua, que a gente, né, aquela faísca interior, aquilo que pulsa, por isso que o nome ficou Spark, porque é um número, é um nome de, né, em inglês, faísca, e tudo começa com essa faísca. Tudo começa com aquilo que pulsa dentro de você. E aí, o Spark é um acrônimo, né, onde a gente tem cada letra do Spark, ele traz um significado, então tudo começa. Então começa o start, né? É o start, é o start dessa faísca. Então esse Isso. S já é esse start. O P, ele tem a ver com propósito. Então, primeiro eu conheci lá, startei essa faísca. Então, não é tão simples assim. Eu preciso me conectar, eu preciso entender, eu preciso trabalhar os meus valores, trabalhar aquilo que tem significado real para mim, entender de onde vem, seja eu quanto pessoa ou se eu sou líder, de ter a percepção como eu sou líder. Porque às vezes você se conhece quanto ser humano, se É, conhece como filha, esposa, mãe, né, marido, mas enquanto profissional, o quanto que você conhece, o que é importante para você, quais são os seus valores que você não abre mão, né? E às vezes você se identifica em algumas situações de trabalho que quando você conhece os seus valores pessoais, você começa a entender que alguma coisa que está sendo um pesar muito grande lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua casa, tem a ver com um valor seu que é ferido nessa relação. E se você tem esse valor ferido nessa relação,
Muitas vezes você tem um grande desafio na mão e que você não sabe nem qual é a causa. E aí, quando você conhece, fala, poxa vida, agora eu tô entendendo por que tal situação me incomoda tanto. Por que isso para mim é tão pesaroso, assim, sabe? Então, isso tem a ver com esse primeiro momento que é o start, né? O despertar, vamos dizer assim. Depois, então, vem o propósito. Porque agora eu já me descobri, já me percebi quanto líder, já sei como eu né, opero em relação a aquilo que eu não abro mão e aquilo que me impulsiona e me faz querer seguir a minha vida. E aí eu vou para o propósito. Então, agora, qual é o meu propósito? A vida com significado. Qual é esse significado? E aí existem técnicas e ferramentas para que você trace ali o seu propósito de vida e identificando qual é esse seu propósito de vida. Que aí você começa a linkar, você vai vendo que tudo que eu vou falar aqui é uma grande engrenagem, tá? E aí você começa a linkar, poxa, já descobri, já startei, já comecei, identifiquei o meu propósito de vida. E aí eu vou para onde? Aonde isso tudo impacta, gente? Nas minhas relações. Então, vem o Amplify Connection, que é você realmente ampliar as suas conexões. Mas quando eu falo ampliar as conexões, não é de você se conectar com o maior número possível de pessoas. É você se conectar de grandíssima intensidade com aquelas pessoas que se relacionam contigo. É aquela conexão genuína. E também tem técnica para isso, para você abrir esse portal, abrir esse canal, né, de fazer essas conexões. Depois a gente vem para o ressignificado. Porque lembra quando vocês comentaram, né? Mesmo a questão ali que em alguns momentos a gente fala da pessoa que às vezes é muito tímida. Aí você descobre que aquela pessoa que é muito tímida tem toda uma situação, uma crença que muitas vezes ela arrasta de muito tempo, de outras vivências, e você traz ali para aquele momento e aquilo é transcendido e você tem, né, traz um outro olhar para sua vida e se livra dessas amarras, desses pesos, daquilo tudo que é pesaroso ali para você e não deixa você avançar. E aí, quando você se depara, quer dizer, você já sabe os seus valores, você identificou o seu eu líder, ou o seu eu, né, na sua essência, você trouxe isso tudo, né, tá muito latente, pulsante para você, você trouxe ali o seu significado, já identifiquei o que eu quero com isso, onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Já tenho ali uma relação super bacana com a minha equipe ou com os meus pares em algum outro formato, mas aquilo já foi sendo construído, a gente está trabalhando e nesse momento também já ressignifiquei um monte de coisas que fazia com que eu tivesse alguns comportamentos com essas pessoas ou até mesmo permitisse coisas que hoje eu já sei que eu não permito mais e, né, e vai transcendendo. E aí o que acontece? A virada de chave. Aí acontece a virada de chave, que é o K-Inspiration, que é essa viradinha de chave. Que é quando a gente realmente olha para toda essa trilha, identifica algum ponto e aí você consegue realmente trabalhar e conduzir aquele ponto específico. Por isso que eu estava falando para vocês que alguns assuntos eu acho muito... Para mim, gente, claro, faz sentido para muita gente. Eu acho que, né, cada um tem aí o seu significado, os seus valores, aquilo que faz sentido. Mas para mim, gente, tem sentido algo que é trabalhado como essa grande engrenagem, porque nada é tão singular. Sempre tem algo associado, sempre tem, né? A gente vai conversando e vai identificando. Eu preciso saber das relações de trabalho, dos exemplos, do que acontece na prática diária, o que está funcionando. Poxa, que legal! Você consegue perceber que isso que está funcionando, que está indo super bem, tem a ver com aquele valor que você disse que é importantíssimo para você? Ele tá sendo seguido, ele está sendo fluido na sua vida. Por isso que te traz essa sensação de bem-estar. Sabe esse outro ponto que para você, olha, eu sempre falo, quem me conhece um pouco sabe que eu falo muito que um valor importantíssimo para mim é a transparência. Transparência é um valor assim, sabe, que eu não abro mão. Eu gosto de relações transparentes. Eu acho que quando você tem a transparência, você trabalha a sua vulnerabilidade, você trabalha, né, a sua essência, você vai trazendo elementos para a sua vida. Só que o que acontece? Isso eu fui descobrindo também lá no meu processo de autoconhecimento. Alguns pontos na minha vida que não tinha transparência era um grande pesar para mim. Só que às vezes você não identifica isso de cara, você não percebe. Vamos supor, você vai para uma reunião de trabalho
E aí alguém apresenta algo para você, mas não apresenta com muita clareza. Apresenta só aquilo que compete a você. Você não conhece o todo, você não sabe onde aquilo vai chegar, você não sabe o impacto, você não sabe de nada disso. Você só sabe aquilo que diz respeito ao seu setor e à sua função. E aí você fica, gente, mas e o que mais? E o que mais? Então, assim, para mim, isso era algo tão desastroso, era algo que não me motivava, que eu não conseguia trazer o meu melhor. E aí, quando eu descobri que a transparência é um valor importantíssimo para mim, começou a cair minha ficha. Eu falei, tá vendo essa situação aqui? Por que me incomoda? Por que isso me incomoda tanto? Me incomoda porque não tem transparência no todo. Eu não sei aonde isso vai chegar, eu não sei de onde isso veio, e isso vai fica de uma forma que você fala, pronto, é isso, é por isso que eu tô incomodada. Não é bril, não é, sabe, porque eu quero saber, não é nada disso. É porque existe um valor que para mim é muito importante e isso está sendo ferido. Isso acontece muito nos times, quando você olha num grupo de pessoas e às vezes alguém traz, nossa, gente, que ponto na reunião, mas me incomodou tanto. Mas eu tô tão. Você sabe que para mim, eu tirei de letra? Sabe que para mim nem. Sei lá, não olhei por esse viés, não. E aí, por isso, porque aquilo não tem esse valor associado para aquela pessoa. E se para você tem, é um grande pesar. Só que isso, gente, a gente precisa descobrir. E aí você vai trabalhando todos esses aspectos teus para que você consiga ser um líder muito mais assertivo, ser essa pessoa inspiradora que você quer. Porque se você quer ser um líder inspirador, você precisa estar inspirado, você precisa se conhecer, você precisa saber todo esse formato do eu líder. Aliás, eu falo que o único momento que você utiliza a palavra na sua vida, eu líder, é quando você está olhando para você. Só. Somente nesse momento. Você está olhando para você, você está entendendo de que forma que você opera e funciona e se conhecendo é o eu líder. E ele é importantíssimo. O eu líder, ele é importantíssimo. Ele te traz um mapeamento de como é que as coisas funcionam na sua vida. Então, o Spark, ele veio realmente com essa metodologia. E isso, gente, a gente pode trabalhar de forma individual, a gente pode trabalhar de forma em grupos. Em grupos é riquíssimo. Estou começando uma mentoria em grupo, porque assim já trabalho no individual, mas fala assim, poxa, em grupo a gente vai ter essa troca, igual nós estamos tendo aqui. Eu estou trazendo um exemplo, você está trazendo o seu, o pessoal está interagindo, e aí Boa, você boa, vai, boa. você vai alavancando esse conhecimento, entendeu? Mas ele também pode ser feito por oficinas. Em oficinas a gente tem dinâmicas para trabalhar essa questão do líder com o liderado, fazer essa interação. Isso também pode ser feito em palestras. Aliás, isso tudo começou na minha vida com as palestras que eu fui fazendo, fui verificando que eu Legal, cara. trabalhava isso tudo ao longo das palestras. Então, é isso. Eu sou apaixonada por esse método, falaria aqui por muito tempo dele e dos benefícios. Ai, que maravilha, cara. Olha, gente, ó, quem quer contratar a palestra da nossa convidada em mentoria, entra no site dela, vou deixar abaixo. Entre em contato com a equipe dela, agenda um horário e faça sua empresa alavancar seus voos. Outra coisa, o atendimento dela na palestra é 1h30, que, cara, imagina a sua palestra 1h30. Que show que deve É um ser. desafio, viu? Eu vou te falar que é um desafio fazer palestra em 1h30, quando eu falo assim, Caramba! olha, isso pode ser considerado um Ah, pouquinho eu não ali, um acredito, pouquinho ali, porque porque olha, uma hora e advogada trinta. Marisa, excelente profissional. Muito Ai, obrigado. Marisa tá na sala, que legal, seja O bem-vinda. workshop dura 3 horas, mas pode colocar mais 2 horinhas aí para dar 5, porque, cara, é muito gostoso conversar com você. Ai, que gostoso. E a duração da mentoria é 1 hora, mas não acredito que seja 1 hora. No individual a gente consegue fazer em 1 hora, no Consegue. coletivo a gente acorda, né? Que tudo eu falo, tudo são alinhamentos de expectativas. A gente acorda aí alguns formatos. O importante é que a gente consiga, dentro desse tempo Ah, estabelecido, transcender tudo aquilo que precisa. Eu acho que, né, a gente traz aí até tirou essas informações lá do site, que eu coloco isso porque a pessoa tem que ter ali um norte, né? De quanto tempo mais ou menos isso é feito, em quanto tempo isso é feito. Mas, na Liane, verdade, tudo é negociável e a gente pode seguir. só me tira uma dúvida.
Sim. Não existe uma data de... Desculpa. Não existe uma data certa de mentoria para começar ou não, né? Eu tô, Eu quero eu tô com um ligar para grupo você aberto. agora, eu ligo e a gente alinha. É isso? É isso. Vamos Eu lá, tô com outro um grupo exemplo. aberto agora, tá, Alvarenga? Se as pessoas quiserem, entre lá no meu Instagram, vai no direct, fala, olha, eu quero a mentoria, tal, e aí eu vou sinalizando para vocês como é que a gente Boa, está operacionalizando tudo isso. Tem o boa. link, tudo direitinho, tem um pessoal muito bacana, assim, para que a gente possa fazer essa interface, todo mundo sair super satisfeito, que é o grande objetivo. Eu falo, tudo, quando você faz algo com um propósito, quando você faz aquilo com vida com significado, para mim, o mais importante é que a gente consiga realmente montar essa turma num horário, num momento que fique confortável para todos, tá? E no individual a gente vai tratando também, né, nesse formato. Mas acho que o mais importante é vocês saberem dessa questão da transparência. Acho que transparência ela é muito importante. Eu não finalizei ainda uma data, porque eu estou formando as turmas, e aí de pequenos grupos, né? São grupos de até 10 pessoas, para não ficar aquela sala Boa, muito cheia. Porque senão boa. a gente perde, né? Eu falo assim, não adianta você querer ter uma sala de mentoria e aí as pessoas não têm oportunidade de dar a sua contribuição, de trazer Então, gente, o seu exemplo prático. Então, são turmas de até 10 pessoas para que a boa, gente possa boa. fazer esse trabalho, tá? Mas se alguém falar assim, Eligiane, olha, eu não me sinto confortável, eu queria muito algo individual, a gente também consegue organizar, tá bom? Gente, já são 2h25. Poderia ficar mais uma horinha com você aqui. Facinho, facinho. Assim. Mas eu não quero atrapalhar o seu sábado aí. Amanhã é Dia das Mães. Aproveito para te desejar um ótimo Dia das Mães. Para sua mãe também. A mãe seria sua sogra também, né? Sim. E eu vou deixar o contato dessa fera aqui. O WhatsApp, ela tá no 17, DDD 17, 998 16 4182. Ela tem o Instagram, @Ligia, Ligiane Meirelles, com 2 Dois L's. E o site L's. dela, 2 L's. E o site dela é ligianemeirelles.com. Eu não te achei você no YouTube, Ligiane. Você tem uma página no YouTube? Eu ainda não estou no YouTube. Ainda não estou no Então tá, é YouTube, por isso que mas eu não vou chegar achei. lá. Tá bom. Vou chegar lá, vou chegar lá. Ligiane, foi um prazer ficar quase 1h30 aqui conversando com você. Foi uma aula, um aprendizado, tá? A live vai estar gravada no Instagram e no YouTube. Então, assim, vai muita gente que não pôde estar presente agora vai ter oportunidade de assistir essa 1h30 aí de bate-papo. Cara, foi espetacular. Você tem uma hora muito boa. Então, eu imagino uma palestra sua, sim, ao vivo, como deve ser espetacular. Se transmite uma energia boa, se transmite confiança e entende do assunto, né? Como a sua amiga falou aí, esqueci o nome dela. Essa manja do assunto. Gostei dela. Olha, um Ai, abração. obrigada. O canal está sempre Obrigada. aberto aqui, tá? Tiver novidades aí, Luiz Cláudio, vamos marcar outra live? Cara, que você manda. Que você que manda, tá bom? Obrigada. E Jane, muito Obrigada, obrigado, querido. tá? Obrigado por tudo Obrigada, mesmo. obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E para você Tchau. que vai assistir essa live em outro momento, também quero deixar aqui a minha gratidão, o meu abraço e que você também consiga trazer aí muitos insights para sua vida com esse bate-papo super rico que nós estivemos aqui. Obrigada. Muito bem, espetacular. Tchau, tchau, Tchau. gente. Um abraço. Tchau, Lidiane. Forte Tchau, abraço. Tchau, obrigada. tchau. Obrigado, Letícia. Obrigado. Obrigado, Lê. Valeu.